E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Pierre, professor aqui da LFG. Estou com o Gleibe, grande amigo, grande irmão. E vamos tratar hoje de uma novidade aí com vocês. A MP Verde e Amarela modificou aí um dos tipos de contrato de trabalho e tem um jabutis aí. Gleibe, começa aí comigo, vai. O que você achou? O que a MP Verde e Amarela tem para nos falar? Meu amigo Pedro, é um grande prazer estar do seu lado. Pierre, obrigado pela oportunidade. Meu amigo, obrigado pelo convite. Agradeço. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui. Obrigado a você que está nos assistindo em todo esse meu Brasil. Já pedido para você compartilhar esse vídeo, anotar as informações, porque sem dúvida nenhuma, quanto mais pessoas conhecerem esse conteúdo, nós faremos um país muito melhor. O objetivo aqui das redes sociais, agradecendo aqui ao LFG e a toda a diretoria, é exatamente essa oportunidade que nós temos. A MP, tá certo? 905, ela alterou de sobremaneira a CLT. Nós vamos falar para vocês aqui várias novidades. Então, Pierre, se você me conceder aqui, meu amigo, Por já favor. gostaria de fazer só uma introdução para que o pessoal conheça. Sim, sim. Aí eu passo para você, aí você dá suas dicas. Eu vi que você separou coisa boa aí, meu amigo. Coisa boa. Pessoal, essa MP, ela é válida para empregados que têm entre 18 e 29 anos. É considerado para o primeiro emprego. Então, o objetivo desta MP é dar oportunidade de trabalho para aquelas pessoas que ainda não trabalharam. Agora, tem uma exceção. Se a pessoa, por exemplo, ela já foi aprendiz, trabalhou em contrato de experiência, intermitente ou avulso, da mesma maneira, ela pode ser enquadrada nesta MP. E esta MP, ela traz alguns direitos diferentes para quem for contratado. Aí eu já passo a bola para o meu irmãozinho aqui do lado. Vamos lá. Quando a gente trata dessa MP, a gente verifica o quê? Que o governo, a lei, tentou o quê? Facilitar a contratação de pessoas, facilitar pessoas que não têm experiência, o quê? Retirando alguns direitos e fazendo com que a contratação seja mais simples, mais fácil. O que pode ser positivo ou não? Uma questão aí que vai demorar e a gente vai ter que verificar. O que ela faz? Um dos direitos que ela retira aí, INSS. Você já não tem mais o INSS o empregado. O que ajuda muito a empresa, porque a gente está falando de uma alíquota gigantesca aí, o que pesa muito. Além disso, uma questão é que você pode ter apenas 20% da multa de FGTS. Como? Se o empregado quiser receber o FGTS mensalmente. E aí é uma contrapartida. Ele recebe uma multa menor, porém, mensalmente esse valor vai sendo depositado para ele. Porque é um ponto importante, o FGTS, a multa de 20%, vai ser devida mesmo no caso de justa causa. Ou seja, diferentemente daquele artigo 3º da CLT, que na justa causa você tem saldo de salário e férias vencidas, aqui você vai ter também o valor do FGTS. O empregado também pode ter o quê? Férias e 1/3 e o 13º pago mensalmente se ele quiser. Dessa maneira, a justa causa não vai ter um peso tão grande na rescisão contratual, uma vez que todos os direitos já vão ter sido pagos mensalmente, o empregado aí ele não vai se prejudicar. Mas tem muita coisa ainda, né? Fala um pouco aí do seguro. Vamos tocar o barco aqui, meu amigo. Vamos Importante lá. que o nosso internauta aqui saiba também que nós não estamos aqui com nenhum viés político, viu, gente? Não é nem de esquerda nem de direita, porque muitas vezes hoje está muito... É tudo, é direita ou esquerda. Aqui a gente quer falar um pouco da lei e esperar que ela ajude, né? Claro, mas infelizmente eu tenho uma notícia a dar para vocês. Há exatamente 2 anos, nós tivemos a reforma trabalhista, que alterou de sobremaneira mais de 100 pontos da CLT, sob a promessa de que teríamos novos empregos. Infelizmente, né, Pierre, com a reforma trabalhista, nós não tivemos essa criação de novos empregos. Então, esta MP, ela vem exatamente com este objetivo, ela será convertida em lei, mas ela tem esse objetivo de criar novos direitos. A pergunta é, será que irá criar realmente novos direitos? Olha, pela história, demonstra isso que não. Porque retirar direito trabalhista não cria emprego. Não. Na verdade, e só para fechar, o que cria emprego é exatamente redução de tributos, conforme o Pierre já comentou, que é a redução do INSS, claro. Aí o ideal é que você, se contratado nessa nova modalidade, você pague o INSS como facultativo. Porque mesmo que você não pague como empregado verde e amarelo, você paga, obviamente, isso à parte, como autônomo, como, enfim, de alguma maneira junto ao INSS. Vá num posto do INSS, ou ligue e veja isso. Isso é importante para você. Observação importante. Essa MP, quantos empregados na empresa podem ter?
É uma conta muito louca que até você comentou Sim. comigo, né, Pierre? É. Exatamente Tem uma isso? diferença aí. Muito doido. E aí nós temos o quê? Até 20% hoje dos empregados na empresa podem ser contratados nessa modalidade. Mas, professor, hoje, eu quero saber sobre mim. Aí a pessoa, claro, vai querer fazer uma consultinha para nós aqui. Então essa perguntinha virá aqui no YouTube. Então antes que ela venha, a gente já responde isso para você. Hoje eu posso ser contratado nessa modalidade? Se você já tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado, não pode. Tá certo? Não pode. Porque a lei é clara, é para novos postos de trabalho. Né? A gente comentou aqui a lei antes, né, Pierre? Primeiro emprego. Isso, e é o primeiro emprego, exceto aquilo que nós comentamos, aprendiz, intermitente, papá. Mas não. Você que já tem esse contrato indeterminado, mesmo que você tenha entre 18 e 29 anos, você não pode ser contratado nesta nova modalidade. Então, quanto a você, fique tranquilo. Quem tem que ficar muito antenado aí são esses jovens de 18 a 29 anos. E falando em jovens, dá certo? Tá comentando com ele que cortou o cabelo, ficou muito jovem aqui. Ficou bacana, irmão. Ó, você estava falando e aí eu lembrei que quando a gente fala, a gente retira direito para tentar criar emprego. Uhum. Eu gravei uma aula aqui de filosofia do trabalho e falei de Aristóteles. E aí ele fala, né, é um meio termo. Então, não adianta você ter um empregado que ele não vai ter uma contraprestação de serviço e deixar ele feliz. Porque sem ele estar feliz, até uma das questões aí, acho que é Jeremy Bentham, que fala sobre a felicidade e o princípio da utilidade, se a pessoa não está feliz, ela não vai conseguir desenvolver muito. E se ela não desenvolve, o empregador, ele mesmo que ele não pague, ele não vai ter o quê? Um material ou um serviço de qualidade. E aí ele não gera lucro. Então, no direito do trabalho, pelo menos ao meu ponto de vista, é que você tem que ter um equilíbrio entre o que o empregador ganha e o que o empregado ganha. Porque se você tiver um desequilíbrio, um mais que o outro, você vai ter problema e você não vai conseguir gerar emprego. Mas isso aí é só um parênteses rápido. Não, e esse parênteses eu deixo aqui até um pouquinho maior, meu querido amigo. Por favor. Citando aqui Adam Smith, já que você citou alguns outros, que é muito legal. Sim. O que gera emprego não é redução de direito trabalhista. O que gera emprego, meus caros amigos, é exatamente o quê? A possibilidade que nós temos de quê? A possibilidade que nós temos de redução de tributos e o fomento pelo Estado na sociedade. Porque a economia tem que gerar. E Celso Furtado, grande Celso Furtado, um paraibano maravilhoso, já falecido, mas um grande homem, um grande economista, ele falava o quê? O Brasil, ele só gera atividade meio, não gera atividade fim. Por exemplo, nós não temos fábricas, tá certo, senhores? Nós não temos fábricas de veículos, nós temos apenas o quê? Montadoras. Então, o Brasil precisa de valores estrangeiros para poder desenvolver aqui dentro. Então, infelizmente, essa típica lei que nós estamos comentando, essa MP, melhor dizendo, que vai se converter em lei, infelizmente, não vai trazer novas oportunidades de emprego. Exatamente por aquilo que o Pierre já falou muito bem e que nós comentamos. E, Pierre, olha só que eu estava vendo aqui também, meu querido amigo, que essa contratação só pode ser feita para aqueles empregados que ganham até um salário e meio, né, mínimo por mês. Então, até 1.497. Agora, uma coisa que eu falo, né, Pierre? A gente sempre fala, você fala isso muito bem nas suas aulas de remuneração, a gente comenta aqui também, que a diferença de remuneração e salário. Então, a lei fala que até um salário e meio. Mas e se eu colocar uma ajuda de custo, meu amigo? Uma gratificação? Um prêmiozinho. Um bônus, alguma coisa? E aí eu posso ter um empregado que ganha muitas vezes mais na prática do que R$ 1.497, mas como salário na carteira está R$ 1.497. Sim. Mas ganha 2.500, 3.000. E pode ser contratado assim, pode, meu amigo? Pode, é um jabuti, né? Tem um jabutis aqui, a gente vai falar desse jabutis. Um ponto importante que a gente falou, e é importante frisar, esse contrato é válido apenas uma vez. Então, primeiro emprego, você não pode refazer o contrato. Além disso, prazo. E eu gosto que o pessoal da CLT, o pessoal que faz lei, cada hora fala uma coisa. Então, na CLT, contrato por prazo determinado, 2 anos. Esse é um contrato por prazo determinado. Aí eles me colocam 24 meses. Que nós, que usamos o direito, sabemos que não é a mesma coisa. 24 meses é uma coisa, 2 anos é outra coisa. Se você colocar em dias, vai ser outra coisa. Então, eles vão complicando um pouco a nossa vida. Um ponto aí, que na verdade é um detalhe, mas como eu trabalho muito com empresa, é um detalhe importante para você aí que vai utilizar talvez isso na empresa, é que quando a gente fala em porcentagem, a gente tem que arredondar. E quando a gente arredonda aprendiz, PCD, não importa qual que é o decimal, sempre arredonda para cima. Aqui, a lei estabelece que se o decimal for 0,5, ou seja, 0,5 para cima, você arredonda para cima. Se não, você arredonda para baixo. Seria aí uma conta meio aritmética, mas a lei aqui deixa bem claro isso.
Um ponto importante que eu acho aqui na lei é que o FGTS vai ser o mesmo FGTS do aprendiz, 2%. Ao mês, né? Temos aí, lembrando, 20% se você receber antecipado e 40% se você for receber apenas a sua rescisão. Eu lembro que você fez uma listinha aí. Quais eram os tributos aí, as isenções previdenciárias que a gente vai ter menos? Olha só, Que é importante. Eu acho que é muito legal o que você Sim. comentou, porque realmente nós teremos algumas isenções por parte do empregador. Então, você que é empregador, quais são os valores que você deixará de pagar? Artigo 9º da MP. Vou deixar de pagar o INSS, já frisado aqui pelo PR, salário de educação, o grupo S também que nós entramos e também o INCRA. Ou seja, então o empregador terá uma desoneração em sua folha de pagamento, primeiramente no que tange a tributação. Esse aspecto eu acho extremamente salutar, porque quanto menos tributos, não é, PR, a empresa pagar, sem dúvida nenhuma, meus caros amigos, nós vamos ter uma condição melhor de contratação, aquilo que ele falou. E um ponto também que dá para economizar, a compensação de horas. Tem uma mudança também aqui, meu amigão. A compensação de horas, gente, como é que funciona? A pessoa faz hora extra e ao invés dela receber a hora extra, condição de 50%, ela descansa essas horas extras. Como é que funciona isso? São quantas situações nós temos na prática? Contrato de trabalho parcial. É aquele que é do artigo 58A da CLT, perfeito. Aquele até 6 horas por dia, 30 horas por semana, e aqueles empregados que trabalham até 26 horas por semana podem fazer até 6 horas extras por semana. E a empresa tem exatamente, eu até notei aqui, ó, o prazo na semana posterior para dar o descanso. Então, quem trabalha em regime parcial, o descanso tem que ser dado na semana posterior. Se esse banco de horas foi feito individualmente, empregado e empregador, a empresa tem até 6 meses para dar o descanso. Porém, se tiver em acordo ou convenção coletiva este banco de horas, tem um prazo de até 1 ano. Aí vem a MP aqui, 905, e mudou também. A pessoa pode fazer hora extra, gente? Pode. Até 2 horas por dia. Se não descansar, paga a condição de 50%, normal. Porém, se for feita uma compensação de horas, professor Pierre, essa compensação tem que ser feita no mesmo mês. Então, hoje, está sendo dia 14 de novembro de 2019, tá bom? Isso vai ser disponibilizado para vocês provavelmente na segunda-feira, né, Pierre? Sim. Tá bom? Na segunda-feira, mas nós estamos marcando isso aqui. Espero que não aconteça nada esse fim de semana. Nossa, muda a MP, a gente regrava. Então, por exemplo, se você fez hora extra e é o contrato de compra, o meu contrato de verde e amarelo no mês de novembro, a compensação tem que ser dada neste mesmo mês de novembro. Não é de um mês. É dentro do mesmo mês. Então, se você fez hora extra no dia 29, você tem que descansar no dia 30. É mais ou menos por aí. Bom, mas ainda tem mais coisas aqui. Eu vi que o Pierre tem uma lista gigantesca. Passo para o meu amigo aqui. Vamos falar um pouquinho ainda da verde e amarela, depois a gente entra para o jabutis. Essa questão aí da compensação, eu vou dar um ponto que eu não acho tão produtivo para a empresa. Porque a empresa, ela gosta muito do que você compensar as pontes para o empregado. É ótimo, tem um feriado na terça, ele na segunda-feira ele não trabalha e ele vai compensar isso depois. O que acontece? Você normalmente não vai compensar no mesmo mês, então quando você obriga essa compensação no mesmo mês, você prejudica a empresa, que ela não vai conseguir compensar diversas pontes. Pode ser que ela faça com que o empregado trabalhe, o empregado não vai estar lá todo feliz e ele não vai ser tão útil durante o contrato. Então, acho que essa compensação aí, ela pode causar problemas. Eu acho que ela veio aí para tentar ajudar um pouco o próprio empregado, porque ele vai ter que receber no próprio mês, mas pode tirar um pouco da utilidade dessa norma. Da mesma maneira que a gente tem algumas questões da reforma trabalhista sensacionais que não estão tão utilizadas, a gente estava até aqui discutindo. Por quê? Porque na prática até mesmo o judiciário não utiliza isso da melhor maneira. Falando uma questão aí da prática que não é muito utilizada, é que na MP você pode fazer o acordo extrajudicial, uma alteração aí da reforma trabalhista, no qual cada parte tem um advogado, eles fazem um acordo, levam ao juiz e o juiz vai homologar esse acordo, dando aí quitação geral? Não. A maioria dos juízes não dá uma quitação geral plena em todo o contrato, apenas o que está descrito. E aí complica, porque a empresa às vezes não vai conseguir descrever tudo. O próprio empregado de má fé pode falar algumas verbas que ele quer e depois ele entra com uma ação requerendo outras. Mas é possível fazer essa homologação também aqui na verde e amarela.
o que permite aí um pouco ajudar ambas as partes quando você tiver uma rescisão que ela não for tão tranquila. Boa, meu amigo, Certo? boa. E olha só que eu também estava vendo no SMP, Pierre, o que me chamou muito a atenção, que isso não se aplica àqueles empregados que têm legislação especial. Por exemplo, doméstica, advogado. Eu posso contratar uma doméstica com 20 anos de idade na carteira verde e amarela? Não, porque a doméstica tem legislação especial. Então, toda categoria que tem legislação especial, doméstica, aeronauta, aeroviário, tudo bem? Não pode ser contratado dessa maneira. Bom, outro ponto também que quero chamar a atenção e pedir permissão aqui para o meu irmão. Por Tá favor, certo? toda. Vamos lá. O que você pensa de 13º? O 13º, professor, ele é pago em 2 parcelas, normalmente no final do mês de novembro, até dia 30 de novembro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, que é a chamada gratificação natalina. Ótimo. E se eu tirar férias aí durante o ano e resolver acertar com o meu empregador em janeiro, isso pode ser pago juntamente com as férias. Perfeito. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo, desde que nós começamos a dar aula aqui. O Pierre dá mais aula tempos do que eu, tá certo? Então a gente sabe. Mas vamos lá. Fico no formal. Então ele fica mais tempo do que eu, então vamos embora. Então a gente sempre falou isso. Agora essa MP mudou também. O 13º pode ser pago mensalmente. Então, como o Pierre comentou, o contrato pode ser de até 24 meses. Então pensa em 12 meses. Um exemplo. Normalmente o 13º não seria pago no final do ano? Pode ser pago 1/12 por mês. Então pode ser pago uma parte em janeiro, uma parte em fevereiro, uma parte em março, uma parte em abril, aí vai. O que eles querem com isso, gente? Isso está incorporando no salário e o 13º com certeza não vai existir mais, como nós conhecemos hoje. Sim. E da mesma maneira, Pierre, olha que loucura. Da mesma maneira, gente, isso também pode ser aplicado às férias. As férias, como é que você entende? 2 dias antes do início das férias, você recebe o salário mais 1/3. Lindo e maravilhoso. Aí você pega lá o teu salário, as tuas férias mais 1/3 e vai viajar. Não é isso? Com a MP, não. Com a MP, pode ser pago 1/12 por mês de férias. Então, quando fulano, meu amigo Pierre, sair de férias, tá certo, senhores? Já não vai ter recebeu essa tudo. vantagem, já recebeu Sim. tudo. E aí, a pergunta é, você vai guardar esse dinheiro? E aí, você vai guardar esse 13º para o fim do ano? Você vai guardar essa parcela de férias para suas férias? Sabemos que não, muitos não vão fazer isso, não é? Então, diante da situação, veio para facilitar e diluir o pagamento aos nossos empregadores de um modo geral. Bom, mas eu estou vendo que o meu amigo Luiz Pierre aqui, ele trouxe umas jabuticabas aqui, um jabutis, que é coisa bem brasileira. Eu vou passar para ele, porque eu separei umas também boas aqui. Mas eu passo para você, meu irmão. Vamos lá. Eu acho engraçado que querem fazer que o trabalho aos domingos seja válido sem o pagamento em dobro. E é uma coisa que eu entendo errada. Domingo é um dia de descanso, ainda mais para os religiosos, né? Domingo normalmente é um dia que você vai num culto, você vai numa missa, você tem aquele seu momento em família. É um dia que a criança não estuda. Então, é o momento em que a família se reúne. E você fazer com que o empregado trabalhe no domingo, ele pode perder. Aí você fala, ele vai ter a folga compensatória na segunda. Ok, a mulher trabalhando, o filho trabalhando, ele tem uma folga compensatória que não vai dar o lazer que a própria Constituição manda. A própria Constituição fala, você tem que ter lazer. Mas tudo bem. E ele muda. A MP, ela não muda só para o verde e amarelo. Olha que legal. Ela vai lá e ela altera a CLT, falando o quê? Primeiro, o DSR, que é um descanso de 24 horas que você tem que ter após 6 dias de trabalho, não é preferencialmente ao domingo. Antigamente o artigo era claro, falava preferencialmente aos domingos, agora não tem mais isso. Ou seja, você não tem mais uma obrigação de dar o descanso aos domingos para o seu empregado. E engraçado isso, né, Pierre? Você frisou bem esse caráter familiar das Sim. pessoas, não é? Porque hoje as pessoas estão tão distanciadas, pessoal, de outras, porque a tecnologia muitas vezes veio para unir, mas ela desagregou as pessoas de um modo geral. E esse típica ordem que foi levantada aqui pelo PR, gente, isso desagrega ainda mais as famílias. Porque muitas vezes o empregado vai trabalhar aos domingos, ou o filho vai trabalhar aos domingos, que é essa meninada de 18 a 29 anos, e fica, obviamente, distante dos seus pais. E é claro que ninguém é obrigado a se submeter a isso. Mas diante da quantidade de desemprego que nós temos no Brasil, quase 14 milhões de desempregados que nós estamos tendo, pessoal, as pessoas se submetem a esse tipo de situação para não perder o seu emprego. E olha só que interessante também. Vocês lembram da periculosidade? Me permita falar isso, meu querido amigo. Por Essa favor. doeu na Nossa, alma. essa doeu. Essa Tem doeu ainda na mais alma. do sábado e domingo, mas olha essa periculosidade. É uma questão tão importante que você coloca a vida do empregado em risco
E aí eles me fazem essa brincadeira. Por favor. Artigo 93 da CLT. O que seria uma atividade totalmente perigosa? Aquilo que a pessoa trabalha em lugar explosivo, inflamável, radiação, eletricidade, motoboy e segurança. São essas 6 situações que sempre foram descritas pela CLT, umas agregadas posteriormente à CLT, mas foi embora. E o adicional é de 30%. Então, você que trabalha em uma atividade insalubre, ou melhor, perdão, explosivo, inflamável, você tinha 30% a mais sobre o seu salário. Lindo. Aí vem essa MP, precisamente no artigo 15, parágrafo 3º. Empregado que trabalha em regime de perigoso ou de periculosidade, vai receber a periculosidade? Vai, mas não de 30%, mas de 5%. Isso é chocante. Sim. Chocante, tá certo? Então, ao invés de ser 30%, será de apenas 5%. E desde que, e outra observação, para prejudicar ainda mais o empregado, a meu ver, tudo bem? Desde que a jornada do trabalho do empregado ele esteja em um lugar perigoso, mais de 50% daquilo que ele faz efetivamente na empresa. Vamos explicar isso. São 5 dias que você trabalha, segunda a sexta. Tá bom? Eu nem vou pegar o domingo do Pierre aqui, senão a gente vai ficar mais bravo ainda. Mas deixa eu ficar de segunda a sexta aqui, meu amigo. A pessoa fica 3 dias trabalhando em um lugar não perigoso. Por exemplo, em regime de teletrabalho, em casa. Tá bom? Que não é perigoso. E os outros 2 dias ele trabalha na empresa, que é um lugar perigoso. 2 dias não excede a 3, ou seja, está menos de 50%. Mesmo ele trabalhando 2 dias em lugar perigoso, ele não vai receber nem esses 5%. Então, se é empresa, meu caro amigo, e tem muito empregador nos assistindo aqui, infelizmente isso vai acontecer. Se eles fizerem um rodízio de empregados, sabe? Pierre, você fica essa semana nessa função, Gleib, você fica nessa, Adriana, você fica naquela, faz um rodízio com a gente naquela função, vamos trabalhar em lugar perigoso e nunca vamos receber por isso. É complicado. Tem alguns direitos que eu acho que a gente não deveria mexer. A periculosidade e insalubridade já levou um pequeno baque, uma vez que a perícia seria paga pelo empregado, mesmo se ele tivesse justiça gratuita, o que aí prejudica muitos empregados, têm medo de pedir isso. Agora, com uma redução de 5%, quase letra morta, ela não vai mais existir. Eu estava falando dos domingos, eu acho legal aí a gente relembrar. A gente tem a Lei 10.101, que ela fala que você tem que ter um descanso aos domingos a cada, no máximo, 3 dias. E essa MP, ela mudou. Ela traz aí que é 1 em 4, que é o que a maioria fala, é 1 quase no mês, para quem trabalha no comércio, e 1 em 7 para quem trabalha na indústria. Você prejudicando aí o que a gente estava falando dessa questão da família, dessa questão do lazer. Um outro ponto importante aí vai para os bancários, nossos amigos, é o trabalho aos sábados. A lei foi... Ela quer, a gente está tendo essa questão de trabalho, o bancário trabalhar aos sábados, e ela fez um Frankenstein, que eu acho muito engraçado. Ela vira e fala que você tem um limite de 30 horas semanais para o bancário. E o bancário pode trabalhar aos sábados. E ele pode trabalhar 8 horas também. Só que você tem um limite ainda de 30 horas semanais. Fica uma coisa meio louca. Então parece que o banco vai poder abrir de sábado agora? Vai agora abrir de sábado. Pode abrir. Pode. Não é só mais lotérica, então, por exemplo, o banco também vai abrir de sábado. Vai ser bom, porque agora a TED também vai ser de sábado, assim espero. Mas tem essa possibilidade. Obviamente, hoje a gente fala em banco digital, tem muita questão que aí a gente não precisa do empregado, mas o banco trabalhar aos sábados vai implicar aí na vida dos bancários, não vai ter a folga compensatória e ele pode trabalhar até 8 horas. Fica um Frankenstein, 30 horas semanais, limite, mas aí você trabalha 8 horas. Vamos ver o que vai acontecer nessa... Eu estava pensando aqui, Pierre, nessa brincadeira, mas... Rapaz, a gente começa a pensar nas coisas aqui, né, Pierre, e os insights começam a vir, né? Por exemplo, meus amigos, vamos imaginar que o empregado ele é um aprendiz. O contrato de aprendizagem, no máximo, será de 2 anos. Então, a pessoa contratada pelo CIE, alguma coisa assim, a pessoa, ela necessariamente, ela é contratada por, no máximo, 2 anos. E a lei aqui para nós, PR, fala o quê, meu caro amigo? Que esse recado é para o aprendiz, tá? Se você trabalhar 2 anos como aprendiz, que você pode ser recontratado pela empresa na carteira verde e amarela. Sim. Ou seja, ele pode trabalhar 2 anos como aprendiz e mais 24 meses, 2 anos, como carteira verde e amarela. Então, se a empresa tiver aqui a inteligência, ela pode utilizar a mão de obra do aprendiz não mais por 2 anos, mas por 4 e detalhe, amigo, pagando até menos. Sim. E o aprendiz é uma mão de obra, quando bem feita, muito boa.
Aprendiz é uma pessoa que é ali jovem, que ela está trabalhando, ela está estudando sobre aquele assunto e muitas vezes, pelo que eu vejo, que eu conheço de aprendiz, eles têm uma gana de querer aprender, Muito. colocar em prática Muito. e então eles são uma mão de obra Claro. excelente. E aí você agora o quê? Prejudica um pouco isso, porque ele vai ficar 2 anos, mais 2 anos. E só um detalhe, gente. Se a pessoa hoje é aprendiz e for recontratada como carteira verde e amarelo, tem que esperar um lapso temporal de 180 dias, tá? 6 meses. Mas a lei fala em 180 dias. Então, você é aprendiz 2 anos, espera um prazo de 180 dias e recontrata na carteira verde e amarela. Tem um ponto aqui que eu queria lembrar, que também para os nossos empregadores aí que podem usar, é a questão do vale-refeição in natura. Rapaz, boa observação. Eu trabalho Boa. com algumas empresas, às vezes o valor que você paga para o Sodexo, para a Lelo, para essas empresas, você paga um valor para você ter o cartão. Isso pode prejudicar alguns microempregadores, isso pode prejudicar algumas empresas. Mas você liberar para geral, uma empresa gigantesca com 10 mil empregados, começar a dar dinheiro, você pode ter lavagem de dinheiro, você pode ter um salário aí escondido, pode ser prejudicar o empregado. É uma ideia, novamente, tem ideias muito boas, o jeitinho brasileiro pode sempre atrapalhar elas. Infelizmente, as lacunas que essa legislação demonstrou, e demonstra de modo geral, Pierre, prejudica de sobremaneira a interpretação. Porque se a interpretação da lei ela fosse analisada para o bem, de um modo geral, ótimo. Mas essa MP, ela foi feita, e o Pierre já comentou até dos bancários, deixou uma lacuna, uma dúvida extremamente grande. Esperamos que essa MP, por obrigatoriedade, tem que passar pelas casas legislativas, que essas sejam revistas e sejam complementadas de alguma coisa. Mas como o nosso tempo já está aqui batendo na trave, você tem um jabutis aí, Eu tenho 2 jabutis. Manda. Um que me deu, assim, um problema que eu vejo nas empresas é o quê? O empregador não paga, entra com ação, e qual que é o maior medo dele? Juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Quando teve o IPCA, muitas empresas ficaram com medo. O valor da correção monetária era alto, fazendo com que o processo fosse o quê? Ruim. A empresa não queria pagar um processo, 1% de juros ao mês é muito. Aí me vem essa MP e me altera, falando que eu não tenho mais 1%, eu tenho a caderneta de poupança 3%, 4% ao ano. Fazendo o quê? Que fique vantajoso ao empregador, ter um processo. E para demorar milhões de anos. Porque ele vai ter o dinheiro dele Sim. aplicado, rendendo muito mais do que ele pagaria. Então, tem um problema aí que ele pode causar problemas para o empregado, porque você vai ter aí quase uma deflação no valor que ele vai receber. E eu tenho mais um jabutizinho. E antes disso, pode ser, meu irmão? Por favor. Rapaz, e isso que você comentou, Pierre, como vem prejudicando para o empregado, de um modo geral, mover uma ação trabalhista? Porque a reforma trabalhista trouxe, né, a possibilidade de pagamento de sucumbência, que é de 5% a 15% se você perder o processo, litigância de má-fé até 10%, o empregado ainda pode pagar o perito sem dó. A justiça gratuita foi muito reduzida, muito limitada, até 40%, né, do teto da Previdência. Então, o que nós temos aqui, de um modo geral, que as legislações que estão vindo trabalhistas é exatamente para poder o quê? Prejudicar cada vez mais o ajuizamento de ação. E quando ajuizado, qual que é o recado que o Pierre acabou de me dar com essa história, por exemplo, da poupança, que pode demorar o processo muito tempo? Que se eu entrar com uma ação trabalhista hoje, eu como empregado, eu não vou receber nunca. Sim. Porque a empresa vai demorar uma eternidade para pagar, e quando eu chegar na minha aposentadoria, se é que eu vou me aposentar, também é outro ponto, até um outro ponto que a gente pode conversar. Não falemos. Mas, de um modo geral, meus caros amigos, eu não vou receber. Então, a legislação hoje está prejudicando de sobremaneira o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Manda aí, meu Último ponto aí, que eu já falei, é um assunto que tem que ser verificado. Nós temos aí Ubers, Cabify, iFoods, etc. Pessoas que eles trabalham entregando comida de moto, patinete, bicicleta, e eles não são empregados. Um ponto a ser verificado. Se ele tem um acidente, o que acontece? Aí agora alteraram também a questão do acidente em itinerário, o acidente entre locomoção, trabalho, casa, trabalho. Não existe mais esse acidente. E aí, com esses novos meios de locomoção, patinete, bicicleta, as pessoas estavam se acidentando muito. Aí a pessoa fica afastada, ela retorna ao trabalho, não tem mais a estabilidade, prejudicando novamente o empregado, uma coisa que o empregador não tinha problema algum, porque ele não pagava. A pessoa fica afastada, normal, até 15 dias
o empregador vai pagar interrupção do contrato, depois é suspensão, é o INSS. Ele voltava, ele tinha uma estabilidade aí, porque ele pode ficar muito tempo afastado. Não tem mais essa estabilidade. Não é um acidente de trabalho, prejudicando aí o valor que ele recebe do INSS, que não vai ser o valor do salário, vai ser reduzido por ser um acidente aí sem ser do trabalho, e não tem mais estabilidade. Outro jabuti que foi colocado no meio dessa MP, que nem a gente falou, espero que as casas talvez barrem uma ou outra dessas alterações bem prejudiciais. É o que a gente espera, meu grande amigo, sem dúvida nenhuma. E, Pierre, o tempo voou pra gente aqui, né, meu amigo? Deixa eu me despedir aqui de vocês, eu passo a bola para você aqui, para você fazer o fechamento, por favor, meu irmão. Bom, a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua participação. Eventuais dúvidas que surgirem, vocês podem descrever aqui nas perguntas, que o pessoal aqui, a Gi, o Caio, eles sempre mandam para nós aqui as dúvidas. Claro que nós estamos aqui à disposição de vocês. Vocês que não conhecem o site do LFG, por favor, conheçam. LFG, inclusive nas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, nós temos cursos preparatórios aqui para a OAB, concurso público, pós-graduação, cursos de prática. Sem dúvida nenhuma, não vou dizer que é o melhor curso do mundo, porque eu não conheço todos, né? Mas é um dos melhores cursos, sim, do Brasil, que nós temos, renovando aqui nas aulas, sempre atualizadas, e o clima aqui sempre é muito bom, sempre é muito descontraído, e essa energia chega a todos vocês. Em meu nome aqui, Gleibe Prete, eu quero agradecer a você, obrigado por sua participação, muito obrigado mesmo, e eu passo a bola para o meu amigo. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal da LFG, nós temos vídeos sobre alterações de lei, sobre o que está mudando. Nós temos aí 2019, teve muita alteração. E aqui, ó, aperta o sininho, dá o seu like, manda o seu comentário. Vamos conversar, vamos debater. Aqui é um canal aberto. Ficou com dúvida, quer falar alguma coisa da aula? Vem. E olha os outros vídeos, tem vídeos sobre todos os temas, previdência, falamos aí sobre todas as MPs que alteraram a relação de trabalho, MP da liberdade econômica. Espero que vocês gostem, compartilhem. Antes de começar a aula, o Gleibe falou, nunca podemos o quê? Guardar o conhecimento, ele se perde. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Luiz Pierre e depois assista outros cursos nossos. Beijão para todos, viu? Tchau, tchau.